Veja, a declaração doutrinária da CBB, nesse primeiro ponto, ela acaba apontando para um aspecto da teologia do pacto que é muito importante, que é a representatividade de Adão no Jardim do Éden. Quando a declaração doutrinária afirma que a morte se estendeu a todos os homens, como ela afirma aqui na primeira afirmação do artigo 18, ela está implicitamente afirmando que Adão representava a raça humana. O pecado entra no mundo por causa de Adão e o pecado atinge todos os homens por causa do pecado de Adão. Essa é a teologia do pecado original. Adão cometeu o primeiro pecado e esse primeiro pecado ele foi passado, imputado em toda a raça humana, de maneira que cada pessoa que nasce, ela já vem com pecado. Davi fala isso muito claramente no Salmo 139, quando ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está falando que a relação sexual no qual ele foi gerado foi uma relação pecaminosa. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que Davi, já no ventre de sua mãe, era um homem pecaminoso. Era um ser humano em formação, mas que já trazia o pecado que Deus imputara sobre ele. Nós temos aqui, na declaração doutrinária, o germe da teologia do pacto através da representatividade federal de Adão. O termo federal, na teologia da aliança, ele significa representação pactual, significa o cabeça. Adão era o cabeça da raça humana. Quando a declaração diz que a morte se estendeu a todos os homens, ela está reconhecendo que Adão era o cabeça da raça, ele era o representante federal de toda a raça humana. Se ele peca, toda a raça humana peca com ele. Se ele obedecesse, toda a raça humana obedeceria junto com ele. Isso é a teologia da aliança. A declaração doutrinária está afirmando nas suas entrelinhas exatamente isso. Todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, esse pecado que não é aqui apontado especificamente neste texto, é o pecado de Adão e Eva. É o primeiro pecado. Tá? Eu quero fazer aqui uma separação para que vocês entendam um ponto importante. Quando nós falamos do pecado de Adão e Eva, nós precisamos entender que há dois pecados envolvidos. Há o pecado de Eva, que primeiro come do fruto, desobedecendo a Deus, e há o pecado de Adão, que também come do fruto. Nós somos punidos, o pecado passa a todos os homens, porque Adão come do fruto. Não é porque Eva comeu do fruto proibido, mas Adão, ao comer do fruto, e ele representava federalmente a raça humana, esse pecado é passado para toda a raça humana. Então, o pecado de Adão e Eva é o pecado de Eva e o pecado de Adão. Mas é o pecado de Adão que torna a raça humana corrupta, porque ele é o representante federal.